A Câmara Municipal de Rio das Pedras, em nome de seus vereadores e vereadoras, saúda a todos os presentes nessa solenidade para a instalação da Escola do Legislativo de nossa instituição. A direção da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Rio das Pedras, para seu primeiro mandato, será assim composta: presidente, vereador Carlos Ivan Sica; diretor, Dr. Francisco Irineu Cassela; coordenação, Carine Alessandra Conceição; secretária, Eliana Flora dos Reis. Daremos início aos trabalhos, passando a composição da mesa de direção desta sessão. Para tanto, convidamos a ocupar o lugar central da mesa o presidente da Câmara Municipal de Rio das Pedras, excelentíssimo senhor vereador Carlos Ivan Sica. Convidamos também, com seu merecido destaque, o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Antônio Carlos de Favari. Com prazer, recebemos o senhor presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, ABEL, senhor Florian Augusto Coutinho Madruga. Representando a APEL, Associação Paulista das Escolas do Legislativo e de Contas, convidamos a senhora diretora da Escola do Legislativo de Piracicaba, vereadora Nancy Tami. Convidamos também a participar da mesa o senhor secretário de Estado da Educação, senhor João Cury. Convidamos a participar da mesa o doutor Francisco Etelvino Biondo, representante da Interleges. Doutor Luiz Fernando Pires Machado, também da Interleges. Doutor Adalberto Alves de Oliveira, da Interleges. Daremos sequência, então, ao nosso evento e gostaríamos de registrar a presença das seguintes autoridades: senhor Leandro Felete Penati, vereador de Rio das Pedras; dona Wanda de Favari, primeira-dama; Dalila Miguel Sica, empresária e esposa do vereador Carlos Sica; Giandre David Roncato, vereador; Sônia Mali de Almeida, tabeliando o cartório civil; Laércio Ângelo Rossi, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico; Alcindo Machado de Oliveira Filho, presidente do Rotary; Francisco Eduardo Marrano, chefe de gabinete e ex-prefeito da cidade; vereadora Neiva Raquel Rúbia; e Ricardo Monteiro Lima, orientador educacional da Guarda Mirim. Nesse momento, convidamos a todos que puderem que assumam posição de respeito para a execução do nosso hino nacional.
da liberdade, raios rígidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria, pátria, toda grata, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha sorte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, mas mãe gentil, pátria amada, Brasil. Gostaríamos de registrar também a presença do vereador Fernando Antônio de Oliveira e do secretário de Cultura, Mário Antônio Caviccioli. Gostaríamos de solicitar ao secretário municipal de Educação de Rio das Pedras, senhor João Francisco Rigg, que assuma seu lugar à mesa, por favor. Gostaríamos de convidar também a fazer parte da mesa a senhora Deise Regina de Godoy Bresciani, dirigente de ensino de Capivari. Hein? Diretora regional de ensino. Para a abertura dos trabalhos desta noite, passamos a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Rio das Pedras, excelentíssimo senhor vereador Carlos Ivan Sica. Excelentíssimo senhor prefeito municipal Carlos de Favari, excelentíssimo senhor João Cury Neto, secretário estadual de Educação,
prazer em recebê-lo. Excelentíssima senhora Nancy Tame, representando a APEL, a Associação Paulista das Escolas do Legislativo. Professor Florian, que nos atendeu, está aqui representando a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo, nessa data tão importante para nós aqui em Rio das Pedras. Professor Luiz Fernando, professor Adalberto, professor Francisco Biondo, Francisco Rigg, né? O nosso Sampa, secretário municipal de Educação, professora Deise, minha colega da Diretoria Regional de Ensino de Capivari, trabalhamos juntos há algum tempo, autoridades e convidados presentes. Saúdo a todos, a todas. Primeiramente, agradeço a presença de todos que aqui estão abrilhantando sobremodo o nosso evento. Agradeço a presença do professor Florian Madruga, presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo, que nos honra com a aula inaugural da nossa Escola do Legislativo, criada e inaugurada hoje. Agradeço aos colegas vereadores, Leandro Penati, Neiva Raquel Rúbia, Dr. Fernando, Nabuco, que aprovaram a criação da escola e, mais ainda, nos confiaram a responsabilidade por sua condução nesse mandato. Muito obrigado a todos. A Escola do Legislativo é um sonho realizado, porque eu acredito que o maior instrumento de transformação é a educação. Acredito que a educação deve ser o investimento mais importante quando se quer caminhar na perspectiva de um futuro promissor. Portanto, a criação da Escola do Legislativo, a criação deste órgão da Câmara Municipal de Rio das Pedras, em muito contribuirá para o aperfeiçoamento do poder legislativo e fortalecimento de sua relação com a sociedade. Creio que, através dessa escola, estamos construindo um espaço valioso de reflexão democrática, formação para a cidadania, qualificação profissional, além de propiciar processos de criação, sistematização e difusão de conhecimentos técnicos especializados na área legislativa. Também acredito que é a melhor forma para o cumprimento das regras necessárias e exigidas pela Constituição Federal de transparência da função pública. Essa responsabilidade eu compartilho com aqueles que compõem a estrutura organizacional de nossa escola e sabem que o sonho que se sonha só é apenas um sonho, e o sonho que se sonha junto é realidade. Dessa forma, eu agradeço a participação na nossa escola do diretor, que é o Dr. Francisco Irineu Casella, da coordenadora Karine, da secretária Eliana, que compõe a estrutura da nossa Escola do Legislativo. E ficamos mais felizes ainda, porque abrilhantando essa solenidade de inauguração da escola, estamos recebendo o secretário estadual de Educação para alguma coisa de excelente, uma notícia para Rio das Pedras, o início das obras da creche escola para o bairro Luiz Massu de Cury, que tanto aguardávamos, né? E hoje estamos mais felizes ainda com essa inauguração, o início das obras dessa creche escola. Eu agradeço a todos os presentes, agradeço a vocês todos e assim declaro aberto esses nossos trabalhos para hoje. Gostaria de confirmar a presença também
do senhor Daniel Gonçalves, superintendente do SAE de Rio das Pedras, Tiago Trevisan, comandante da nossa Guarda Municipal, e de Mariane Balan, assessora na Diretoria de Ensino de Capivari. Ouviremos agora as palavras do nosso prefeito, Antônio Carlos de Favari. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente Carlos Sica, em nome, cumprimento toda a mesa. E um destaque aqui para o nosso secretário de Educação, a quem veio trazer um presente para Rio das Pedras hoje. Primeiro falar sobre a Escola do Legislativo, que é uma iniciativa do Carlos Sicas, que nós sabemos o quanto ele é apaixonado pela educação, o quanto ele se dedicou à sua vida, a essa parte, e fazendo aqui melhor para 33 municípios, 30 municípios estão participando aqui, com mais de 80 pessoas desse encontro. Então isso é gratificante. Parabéns ao Sica e a todos os membros aqui da Escola Legislativa. E aos vereadores que aprovaram. Isso, e aos vereadores que aprovaram, como você já citou, né? E a diretoria dessa escola, a doutora Irineu, Karina, e mais a doutora Eliana, isso. Então, mas eu estou feliz mesmo, de coração, de saber do que está sendo feito hoje aqui, quando começou. Mas, João Cury, o presente que você nos traz hoje, que está vendo que político que promete e cumpre, hoje é o que nós precisamos aqui no nosso estado de São Paulo, na nossa Secretaria de Educação. Agradecer mesmo de coração a presença e o presente que se nos traz hoje aqui. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Registramos também a presença da senhora Lúcia Doriguelo, coordenadora da Escola Macone de Rio das Pedras. Dando sequência, ouviremos agora dona Nancy Terme, vereadora em Piracicaba e representante da APEL. Bom, boa noite a todas e a todos. Eu quero cumprimentar o Carlos Sica, vereador e admiradora de seu trabalho, também sou esposa da Lila, prefeito e amigo, o Carlos de Favre, a Wanda, né, que a gente sabe de quanto é aguerrida. Eu não poderia deixar de citar alguns nomes. O Florian, que a gente sabe do trabalho à frente da Associação Brasileira, que linka essas escolas de norte a sul no país. Hoje nós tivemos, e vocês nos deram um presente, da Interleges. E não aconteceria isso também sem a dedicação dos professores aí, Luiz Fernando, Bionda, Adalberto. Agradeço a vocês, foi muito bom, a gente está aqui desde manhã. Também o secretário e amigo João Cury, que a gente já esteve aí em várias trincheiras juntos, né? A gente sabe da loucura que é essa atuação política e da gente se envolver tanto para as transformações que nós queremos na nossa sociedade. E um cumprimento também especial para a equipe que hoje assume, junto com o Carlos de Sica, o doutor Irineu, Karine e Eliana, e a gente sabe que a gente é aqui tão perto, né? Nós vamos trabalhar juntos, que nós estamos aí à frente da Escola de Piracicaba. E hoje aqui eu represento a Associação Paulista das Escolas do Legislativo, e em nome do Dr. Roberto Lamari, que trabalha muito afinado, eu sei, com a Associação Brasileira, e nós montamos essa associação ano passado. Então, já são mais de 40 municípios, acho que a gente precisa, inclusive, atualizar esses dados. Hoje já entraram na rede, né, vereador? Vocês já entraram na rede estadual para os contatos, para a gente trocar esses conteúdos entre nós, acho para nós nos ajudarmos. E falar da importância, assim, rapidamente, da escola. Quando eu me candidatei, e estou no primeiro mandato, né, acho que essa ideia surgiu assim de repente, viu, João Cury? Acho que de tanto participar dentro das ações políticas, mas era assim, acho que uma das primeiras coisas essa escola do Legislativo em Piracicaba. E já tinha o decreto, mas a escola não estava ativa. Hoje nós temos parceria, nós temos as instituições conosco. Do ano passado para cá, em 1 ano e meio, já passaram mais de 5.000 pessoas nos treinamentos. Temos um curso da ITEC, que a Paula Souza, acho que nos deu esse presente, tem uma formatura agora de técnico legislativo. Então, a importância é sem fim. A população quer conversar,
E finalizando, a questão de promover a cidadania, se nós tivermos que escolher um só eixo, é promover a cidadania. É cada um de nós ter o pertencimento e a ação para aquilo que a gente quer, a partir da indignação, realmente para ações coordenadas no coletivo. E a importância regional é grande. Eu acho que, junto com o Carlos Sica, acho que é a segunda escola na nossa região, nós conversamos hoje e com empenho para que outros municípios venham e para que a gente tenha aí temas regionais para discussão da nossa sociedade, abrindo para as instituições. Então, é nesse sentido que eu me coloco à disposição, quanto Escola de Piracicaba, junto à Associação Paulista também, para a nossa escola irmã, isso mesmo. E para que a gente possa aí, dar a nossa contribuição para essa região que nós gostamos tanto. Obrigada. Após as palavras dos nossos oradores, iremos agora ouvir as manifestações do presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, senhor Florian Augusto Coutinho Madruga, em nossa primeira aula inaugural. Vou pegar aqui minha cola, viu? Excelentíssimo vereador Carlos Ivan Sica, em nome de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os vereadores e vereadoras desta Casa de Leis, cumprimento esta mesa diretora, em nome do prefeito Antônio Carlos De Favore, é isso mesmo? Italiano? Muito bem. A vereadora Nancy Tamer, diretora da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Piracicaba, e representando aqui a Associação Paulista das Escolas Legislativas, na pessoa do grande criador, incentivador de criação de escolas do Legislativo em São Paulo, o nosso amigo Lamari, Eduardo Lamari, que também é vice-presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo de Contas. Cumprimento o seu secretário de Educação do Estado de São Paulo, doutor Ivan Cury, meus colegas do Senado Federal, do Interleges, Biondo, o Adalberto, o Luiz Fernando, estão representando muito bem o Interleges aqui em Rio das Pedras, viu, presidente? Essa grande iniciativa de Vossa Excelência de trazer essa equipe de consultores do Senado Federal aqui para Rio das Pedras, os demais membros aqui da mesa diretora, as autoridades aqui presentes. Eu quero fazer um cumprimento especial aos professores e professoras que ontem comemoraram o seu dia, essa data tão especial e tão importante para o Brasil, que é o Dia do Professor. Essa profissão que dignifica quem a exerce e que é de grande importância para o futuro do nosso país. Quero cumprimentar as demais autoridades aqui nesta sessão solene, os meus colegas servidores da Câmara Municipal de Rio das Pedras, quando eu falo meus colegas servidores, porque eu também sou servidor de uma casa legislativa, presidente. Eu trabalhei por 43 anos seguidos no Senado Federal, onde exerci algumas atividades, e hoje, depois de aposentado, me tornei voluntário no Senado Federal. E o Senado aceitou que eu continuasse trabalhando como voluntário, dedicado exclusivamente ao trabalho das escolas do Legislativo de Contas de todo o país. Faço isso com muito prazer e com uma satisfação imensa, porque eu acredito que o Brasil só será o país que todos nós queremos através da educação. Não há outro caminho. Não há outra solução para o país. Nenhuma reforma será capaz de colocar esse país no destino que ele tem no cenário mundial, se não for através da educação, presidente. Dito isto, eu quero
parabenizar a Câmara Municipal de Rio das Pedras pela criação dessa escola do Legislativo. Por quê? Porque hoje a Câmara Municipal de Rio das Pedras está cumprindo uma determinação da Constituição Federal de 88. Esta Constituição, que agora no dia 5, completou 30 anos da sua promulgação e foi promulgada por um paulista, um ilustre paulista, Dr. Ulisses Guimarães. Ele é o pai da Constituição e denominou esta Constituição de Constituição Cidadã. Eu tive a honra e a satisfação de trabalhar na elaboração dessa Constituição como servidor do Senado Federal e como integrante da equipe da gráfica do Senado, revisor que fui do texto da Constituição. Pois bem, o nosso Constituinte, ele colocou esse dispositivo na Constituição Federal, presidente, precisamente no parágrafo 2º do artigo 39 da Constituição Federal, que diz o seguinte: a administração pública criará escolas de governo para a capacitação dos servidores públicos federais, estaduais e municipais. E a pergunta recorrente que sempre me vem é a seguinte: e para que uma Câmara Municipal quer uma escola das suas dependências? Essa pergunta eu ouço diariamente. Para que uma escola dentro de uma Câmara Municipal? Ora, escola deveria ter em todos os lugares. Era uma pergunta que totalmente não se faz o menor sentido. Escola cabe em qualquer lugar. Mas essa é uma escola diferente. Essa escola da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, dos Tribunais de Contas, são escolas que são criadas para capacitar os servidores públicos da administração pública brasileira. E por que o Constituinte colocou esse dispositivo para criar escola para formar servidores públicos? O intuito foi o único, exclusivo, o da profissionalização da administração pública. Quando se insere na Constituição um dispositivo desse, é para que não houvesse mais improviso na administração pública. Para que o servidor público fosse realmente servidor do público. O servidor que, quando o cidadão chegar até a porta da Casa Legislativa, ele ser bem atendido, ele ter ali a solução das suas demandas encaminhadas dentro da Casa Legislativa, para que ele possa se sentir plenamente como cidadão. E para isso o servidor tem que estar muito bem capacitado, prefeito. E essa determinação ela é extensiva aos demais poderes, porque a escola do Legislativo existe no Poder Legislativo, mas existem as escolas do Poder Executivo, existem as escolas do Poder Judiciário, são as escolas de magistratura. E no caso do Poder Executivo Federal, em Brasília, nós temos 3 grandes escolas que fez com que houvesse uma revolução na administração pública federal no âmbito do Poder Executivo brasileiro, que é a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, a Escola de Administração Fazendária, que é uma escola especializada em formar servidores para a Receita Federal e para o Ministério da Fazenda, e o Instituto Rio Branco, que forma os diplomatas brasileiros. Então, essas 3 grandes escolas do Poder Executivo estão implantadas em Brasília, estão funcionando plenamente e melhorou muito a qualidade dos trabalhos do serviço público no âmbito federal. Existe no âmbito estadual, em vários estados. Aqui em São Paulo tem a escola de serviço público, no Rio de Janeiro tem, Minas Gerais tem, alguns estados também tem, né? Justamente com isso, para capacitar o servidor público. E no âmbito municipal, cabe ao Poder Legislativo ter a sua escola funcionando dentro da Câmara Municipal. E alguns vereadores às vezes me perguntam, presidente, mas criar uma escola na Câmara vai gerar despesas. Essa pergunta ela vem seguida
a pergunta, para que uma escola na Câmara? Em segundo, mas a escola vai gerar despesa. Como se a educação entrasse na rubrica das despesas orçamentárias. Como se a educação não fosse uma coisa fundamental. Como se a educação fosse uma rubrica que nós, pais de famílias, colocássemos no nosso orçamento doméstico. A educação dos nossos filhos como se fosse uma despesa e não uma obrigação nossa de educar os nossos filhos. Educação não é despesa. Educação é o investimento mais valioso que qualquer instituição pode e deve fazer para quem vive aquela instituição. Então, a escola do Legislativo, ela tem essa finalidade constitucional, que é a de capacitar o servidor público, deixar o servidor preparado, o servidor que responda às demandas da sociedade. Isso no âmbito judicial, no âmbito legislativo e no âmbito do poder executivo. Mas tem um segundo viés para a escola do Legislativo, que a vereadora Nancy falou com muita propriedade, que é o viés da cidadania. Essa foi uma ideia lançada pela ABEL, Associação Brasileira das Escolas do Legislativo de Contas. Por quê? Se a escola funciona para dentro da Câmara Municipal, para capacitar o seu corpo funcional, e o cidadão que está fora da Câmara, o que fazer com esse cidadão? Que não conhece a Câmara, que não frequenta a Câmara, que não sabe quem são os vereadores, que não sabe o que os vereadores fazem, para que serve o poder legislativo, que pasmem os senhores e senhoras, é o grande desconhecido dos cidadãos, é o poder legislativo, por incrível que pareça. Todo mundo sabe para que serve o poder executivo. Todo mundo sabe quem é o prefeito. Todo mundo sabe quem é o poder judiciário, para que serve o poder judiciário. Todo mundo sabe quem é o juiz. Mas pouquíssima gente sabe quem é o vereador, quem é o deputado, quem é o senador. Para que serve o Senado da República? Para que serve a Câmara dos Deputados? E a nossa Assembleia Legislativa, ela existe para quê? Eu comentava há pouco, antes de começar aqui a sessão, com todo respeito às nossas professoras, eu também sou professor. Mas as nossas professoras do ensino fundamental, no nosso país, 95% das nossas professoras, elas não têm condições de discernir qual é a diferença da atividade de um vereador da atividade de um deputado estadual. Se nós perguntarmos para uma professora o que é que um vereador faz, 95% vão responder que não sabem. E o que é que um deputado faz, elas vão ter a mesma resposta, não sabem. E aí, presidente Sica, isso vem da má formação da nossa educação. Nas escolas se ensina a cidadania? Nas escolas municipais, estaduais e federais se ensina a cidadania, secretário de Educação? Eu desconheço. Nas nossas universidades se ensina a cidadania? Qual é o curso universitário que ministra algum curso sobre o poder legislativo? A não ser no curso de Direito, se não me engano, no primeiro ou no segundo semestre, dedicado ao capítulo do poder legislativo. Nós não temos cidadania neste país. Lamentavelmente. Se o país hoje chegou a esse ponto que nós estamos agora, esse dilema que nós estamos vivendo no Brasil hoje, é única e exclusivamente por falta de cidadania. Chegamos ao ponto de a Constituição completar 30 anos e aluno de ensino médio nunca
abrir a Constituição para ler pelo menos o capítulo que fala dos direitos fundamentais, aquele capítulo que trata dos direitos e deveres dos cidadãos. É bem possível que os direitos sejam conhecidos, mas os deveres são totalmente ignorados, porque não há uma formação cidadã neste país. Lamentavelmente, infelizmente, tristemente, passa ao largo das nossas escolas o estudo da cidadania. Aquilo que nós deveríamos estar conversando diariamente nas nossas casas. Até fala em cidadania, até o microfone falha, vejam só. Outra coisa, vereadora Nancy, que precisa desmistificar neste país é a política. A política no Brasil virou uma demonização. O político no Brasil é execrado. Um parlamentar hoje não pode andar de avião, porque dentro dos aviões eles são assediados, com críticas. Não pode frequentar ambientes públicos, porque são enxotados desses lugares, como se política fosse uma coisa do mal. Quando política, talvez a coisa mais importante que a gente tenha na vida de cidadão seja a política. A política. A política. Eu não estou falando de politicagem. Estou falando da política como ciência. Qual de nós vive sem política? Qual de nós vive? O que é a vida sem a política? Como é que nós vamos viver em família sem fazer política com os nossos filhos? Como é que nós vamos viver nas escolas sem fazer política com a direção da escola, com os professores, com os servidores, com os colegas? Como é que nós vamos viver sem fazer política na igreja? Nos clubes que a gente frequenta, nos ambientes da coletividade? Política é fundamental, é essencial, e no Brasil política está sendo execrada. Virou palavrão. Tudo isso, me permitam afirmar, por falta de cidadania. Única e exclusivamente. Então a Escola do Legislativo veio para preencher esse vácuo que existe hoje na nossa estrutura educacional. É obrigação da Escola do Legislativo de capacitar os seus servidores. Maravilha, ótimo, formidável. Mas é obrigação da escola trazer o cidadão para dentro da casa legislativa. Trazer os estudantes aqui para dentro. Trazer os professores. Trazer as lideranças comunitárias. Para quê? Primeiro, para conhecer o que é o poder legislativo. Para que serve o vereador? Para que serve a lei orgânica que está sendo discutida aqui? Começou a ser discutida hoje com os técnicos do Interleges. A lei orgânica. Será que todo cidadão de Rio das Pedras conhece a sua lei orgânica? Será? Precisa discutir isso. A lei orgânica está atualizada, aborda todos os problemas da sociedade? Ou será que o vereador só tem que ficar preocupado com o que o cidadão vai chegar aqui e pedir a ele que faça assistência social, como se aqui fosse uma secretaria de assistência social? O papel do vereador é outro, é muito mais importante. O papel do deputado é muito mais importante. O papel do senador da República é muito mais importante, porque eles são legisladores, são os criadores das nossas leis, as leis que vão reger as nossas vidas de cidadãos. Vejam a importância de um vereador. Essa cidade aqui, ela vai viver sob as leis criadas pelos vereadores. Não é o prefeito quem cria a lei, não é o juiz quem cria a lei. Quem cria a lei são os parlamentares. E a população precisa saber disso, precisa ter conhecimento.
Os nossos jovens precisam sair um pouco da praça e vir um pouco para dentro da Câmara Municipal, para a escola do Legislativo, para discutir os seus assuntos de interesse do dia a dia de cidadãos. Esse é um papel da Escola Legislativa, presidente. Criar a figura aqui do vereador mirim, introduzir na cabeça desse jovem a importância de discutir a política, deles participarem, deles exercerem a atividade de vereador, saber o trabalho que dá ser um legislador e a importância que é para a sociedade. Esse papel a Escola Legislativa tem cumprido, e a Câmara Municipal de Rio das Pedras está de parabéns por ter criado a sua escola. E já foi falado aqui, mas eu vou realçar que aqui ao lado vocês têm uma escola modelo, que é a Escola de Piracicaba, da vereadora Nancy Tamer. Eu acompanho todas as escolas do Legislativo no Brasil, hoje são aproximadamente 200 escolas, e falo com plena convicção de que a de Piracicaba hoje desenvolve um dos programas mais importantes para a cidadania, é aqui em Piracicaba, que ela sirva de exemplo, de espelho para a escola que vocês estão criando hoje aqui. Viu? Sem dúvida nenhuma. Então, esse é o trabalho. É um trabalho demorado, é um trabalho que vai trazer resultados mais adiante, mas que tenho certeza absoluta. Eu estou envolvido nisso há 15 anos, exatamente há 15 anos. E quando eu comecei, nós tínhamos apenas 4 escolas do Legislativo no Brasil. E os resultados são surpreendentes. Nós já temos vereadores hoje, vereadores eleitos, que foram vereadores mirins, e ingressaram na carreira política, são presidentes de Câmara Municipal, e eu acredito que brevemente nós vamos ter, brevemente não, vai demorar ainda, um presidente da República saído de uma escola do Legislativo. O vereador do futuro, olha que maravilha, coisa linda. Esse é um projeto, inclusive, que eu gostaria depois que a escola do Legislativo aqui levasse para a Abel, para a gente mostrar para o Brasil todo o vereador do futuro aqui de Rio das Pedras. Não é? Mas eu queria, para encerrar, presidente, mostrar como é relevante o trabalho de uma escola do Legislativo e como é importante o trabalho de cidadania no Brasil. Fui numa Câmara Municipal de uma cidade do interior de Minas Gerais, do sul de Minas Gerais, a cidade de Pouso Alegre, que surgiu um dos projetos que eu reputo como o mais importante que aconteceu no Brasil nesses últimos anos e que ninguém tomou conhecimento porque nós não temos uma empresa de marketing para mostrar esse trabalho. Mas ele está começando a frutificar e está começando a aparecer, prefeito. A Escola do Legislativo de Pouso Alegre criou um projeto chamado Constituição em Miúdos. E a Constituição em Miúdos nada mais é do que a Constituição Federal, essa que está completando 30 anos agora, uma Constituição para crianças de ensino fundamental e de ensino médio, o secretário de Educação aqui de São Paulo, para o senhor ter ideia desse trabalho que está sendo feito em Minas Gerais e que está se esparramando pelo Brasil afora. Eles criaram lá, a diretora da escola, a professora Madu Macedo, por uma sugestão da Abel, que eu disse para ela o seguinte: Madu, eu confesso para você que eu tenho uma dificuldade muito grande de ler a Constituição Federal. É difícil de entender. É uma linguagem técnica, é uma linguagem jurídica, e que só os entendidos é que conseguem interpretar aquele texto constitucional. Imagina como é que uma criança de ensino fundamental, de ensino médio, vai entender um texto da Constituição Federal. Ela entendeu o espírito da coisa e me apresentou um projeto chamado Constituição em Miúdos. Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é a Constituição Federal, no que se refere aos direitos fundamentais do cidadão, que está aqui transformado numa história, com 3 personagens, 3 jovens, entendeu? Em que eles aqui falam dos seus direitos e dos seus deveres de cidadãos. Pois bem, esse livrinho aqui, Constituição em Miúdos, foi apresentado ao Senado Federal e o Senado adotou como uma publicação do Senado.
hoje pertence ao Senado Federal. Essa publicação está disponível, presidente Sica, a todas as escolas do Legislativo e a todas as escolas municipais do Brasil. Se vocês solicitarem ao Senado Federal essa publicação, eles enviam para as escolas, para ser estudado nas escolas, a conhecer miúdos, para alunos de ensino fundamental. E a Escola do Legislativo de Pouso Alegre, não satisfeito com isso aí, fez a Constituição em miúdos 2 para o ensino médio, para os jovens de 14 a 17 anos que fazem o ensino médio. Também a historinha contada aqui para esses alunos mais adolescentes. E eu estou falando agora em primeiríssima mão, aqui em Rio das Pedras, a cartilha de atividades dessa Constituição, para ser estudada nas escolas, vai ser lançada no dia 8 de novembro, em Curitiba. Eu estou entregando em primeiríssima mão à Escola do Legislativo aqui de Rio das Pedras, o primeiro exemplar do caderno de atividade dessa Constituição aqui. Vocês estão recebendo aqui antes das demais escolas do Brasil todo. Isso aqui é o maior exemplo da importância da cidadania e da importância de uma escola do Legislativo. Você vê, na cidade do interior surgiu um projeto desse. E agora o senhor está com o seu secretário de Cultura aqui, o seu secretário de Educação também está aqui, da cidade? Pois bem, lá em Pouso Alegre, esse estudo da Constituição em miúdos, hoje faz parte do currículo das escolas de ensino fundamental lá de Pouso Alegre, através de um decreto do prefeito da cidade. É uma matéria complementar ao currículo das escolas. Está vendo como é fácil? Quando se quer fazer, se faz. Imaginem os jovens estudando isso aqui. Imagine a cabeça desses meninos, o que vai mudar depois de eles tomarem conhecimento da importância da Constituição Federal e dos seus direitos e deveres fundamentais. É o fruto, vereadora Nancy, de uma escola do Legislativo. E aí, presidente, para encerrar os 30 anos da Constituição, eu trouxe para Vossa Excelência um exemplar da Constituição Federal, já uma senhora bozaquiana, com seus 30 anos de idade, não é? Mas que é de uma importância relevantíssima para o nosso país, que nunca o Brasil teve uma Constituição tão duradoura como essa. Essa Constituição, ela é distribuída anualmente aos senhores senadores e Vossa Excelência está recebendo um exemplar aqui também, para que ali ilumine mais ainda a sua presidência e a dos vereadores aqui da cidade de Rio das Pedras. Por gentileza, receba esse presente. Muito obrigado. E agora, para encerrar de verdade, eu acompanho um sujeito há muitos anos na minha vida. Vocês já devem, com certeza, ouvido falar desse sujeito. É um cara formidável, fantástico, fabuloso. Ele chama-se São Francisco de Assis. Eu tenho uma profunda admiração por essa grande figura da humanidade, que há mais de 800 anos, imaginem vocês, 800 anos, um cara revolucionou o mundo com as ideias dele, com a cabeça dele, com o exercício de cidadania que ele praticou lá naquela cidadezinha lá do norte da Itália. E ele tem uma frase que, para mim, ela é um norte, né? São Francisco de Assis dizia assim: você começa fazendo o que é preciso. Quando menos esperar, você está fazendo o necessário. E aí, quando você faz o que é preciso e faz o necessário, você imediatamente começa a fazer o impossível. Mas antes de encerrar mesmo, me permitam citar um poeta, que eu também tenho o maior respeito por ele, é um poeta português, mas que ele diz muito da nossa alma lusitana, que nós brasileiros temos, que é o Fernando Pessoa, que num verso do seu poema chamado Mar Português, em que ele enaltecia as grandes descobertas lusitanas do século XVI, ele dizia o seguinte, esse verso: que tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
Eu aqui estava pensando, presidente Sica, que a alma aqui dessa Câmara Municipal e dessa Escola Legislativa, ela já começa grande, por essa plateia, por essa mesa relevante. O senhor trouxe para cá um secretário de Educação do Estado, eu nunca vi isso na minha vida. É a primeira vez em 15 anos que eu estou nessa estrada, um secretário de Educação participando da inauguração de uma escola do Legislativo. Parabéns, muito obrigado e um futuro promissor para a cidadania de Rio das Pedras. Muito obrigado. Após a realização desta primeira fase de nossa solenidade, passaremos a oficializar a instalação da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Rio das Pedras, com o descerramento de placa alusiva ao evento. Para esse ato solene, convidamos o senhor presidente da Câmara Municipal de Rio das Pedras, Carlos Ivan Sica, o senhor prefeito Antônio Carlos de Favari, o presidente da ABEL, Florian Augusto Coutinho Madruga, e a representante da APEL, senhora vereadora Nancy Tame. Dando sequência à nossa solenidade, gostaríamos de registrar também a presença do secretário de Finanças, Everton Luiz Clemente Olivieri, Orivaldo José da Silva, secretário de Esportes, Bernadette Aparecida Nicolai, representante da Escola Zeppelini, do bairro Cambará, Yara Morales Lisboa, representante da Diretoria de Ensino de Piracicaba, Soldada Jaque, representante do comandante militar de Rio das Pedras, e o senhor Silvino Inocêncio, secretário da Administração de Rio das Pedras. Partindo agora para a segunda fase de nossa solenidade, iremos realizar a assinatura autorizando o início das obras de mais uma creche escola, que será construída no bairro Massude Curi, aqui em Rio das Pedras. A obra, com custo de R$ 1.641.120,32, terá capacidade para atender 150 crianças, com 7 salas, 2 berçários, lactário e todas as demais dependências. Para falar sobre essa conquista, convido a falar o senhor prefeito Carlos de Favari. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas que chegaram um pouquinho depois do início. Agradecer a presença de todos e a mesa principal aqui, como já havia dito, a alegria de estar aqui o nosso secretário de Educação e trazer esse presente para o nosso bairro aqui do Massude Curi. Obra essa em que a gente sabia o quantos municípios estavam atrás dela, e saiu aqui na nossa região, uma para Rio das Pedras, uma para Capivari, né? E você está vindo hoje de Americana também, que está fazendo o circuito das entregas das creches. É de muito valia. Nós temos uma creche hoje, que é a Nelson Rosamilha, que está no bairro Cambará, e atende 340 crianças. Tá? E agora nós vamos ter essa no Massude Curi, que é um bairro bem populoso na cidade, e que é uma conquista para o município muito importante. Inauguramos agora, há um mês e pouco atrás, um centro, uma unidade básica de saúde, do lado onde vai ser construída a creche.
Então, vai estar movimentando mais o bairro Massuri-Curi lá. E também temos para iniciar a obra, já demos o pontapé inicial, que é o centro esportivo, que uma obra também como essa creche, coisa de 5 ou 6 anos atrás, em que ela foi... como que é? Brigamos muito para que ela conseguisse sair. E graças a Deus, já vamos iniciar, se Deus quiser, o mês que vem, a creche, né? Então, agradeço de coração a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, ao nosso secretário João Cury. Mais uma vez, muito obrigado de coração. Obrigado a todos presentes aqui. Boa noite. Ouviremos agora as palavras do secretário de Estado da Educação, Dr. João Cury Neto. Boa noite a todas, a todos. Primeiro dizer da alegria de estar aqui em Rio das Pedras, numa noite tão importante aqui na Câmara Municipal. Eu quero cumprimentar o nosso presidente anfitrião aqui dessa noite, o presidente da Câmara, o Carlos Sica, o vereador Carlos Sica, em seu nome, cumprimentar todos os vereadores, vereador aqui presente também, cumprimentar o nosso querido prefeito, particular amigo, um grande amigo que é o Carlos de Favari, em seu nome cumprimentar toda a equipe da Prefeitura Municipal de Rio das Pedras, o secretário de Educação, meu xará, o João, parabenizar você, a sua equipe, em seu nome cumprimentar os educadores e educadoras aqui presentes, cumprimentar também pelo Dia do Professor, que nós comemoramos essa semana, é a Semana do Professor, comemorar os professores, as professoras, cumprimentar os professores e professoras aqui, tanto da rede municipal como da rede estadual de educação, cumprimentar o nosso querido presidente aqui da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo, Dr. Florian Madruga, dizer, presidente, que para nós aqui foi uma aula, uma verdadeira aula, o que nós ouvimos aqui do papel das escolas legislativas, de qual é o papel de cada um de nós em incentivar, né, toda a nossa população, notadamente, né, os nossos jovens, os nossos alunos, para que eles possam, nesse ambiente, poder exercer, né, e conhecer um pouquinho do que é o grande desafio da gente ter uma sociedade verdadeiramente cidadã. Então, parabenizar vocês, parabenizar o nosso presidente. Eu vi aqui um grande passo que foi dado, e no seu nome cumprimentar também os instrutores aqui da Interleges, aqui presentes do Senado Federal. Cumprimentar de forma bastante carinhosa e especial a Nancy Tami, que é uma querida amiga, esposa do nosso querido deputado Mendes Tami, tanto a Nancy como o Tami, para mim, uma das grandes referências da política paulista e do Brasil. A Nancy é um dos grandes quadros que nós temos hoje no Legislativo de São Paulo, dos legislativos municipais, né? Saber que você, Nancy, também trabalha nessa frente. A Nancy é múltipla, né? Ela tem várias frentes aí de trabalho, ela se envolve, né, em várias frentes de trabalho, fazendo do seu mandato um mandato praticamente completo, né, no interesse da nossa população. Uma alegria te encontrar aqui, não sabia que te encontraria aqui essa noite. A Nancy é muito querida e muito especial. Cumprimentar aqui a Deise, a nossa dirigente regional, aqui de Capivari, em seu nome cumprimentar a nossa equipe, o nosso time aqui da diretoria regional de Capivari também. Enfim, os nossos amigos, amigas aqui presentes, autoridades, cumprimentar as nossas alunas aqui do Grêmio Estudantil. Nós temos aqui hoje, participando dessa cerimônia, né, os alunos aqui da Escola Estadual Macone e da Zeppelini. Estão aqui, né? As nossas alunas, né, num movimento interessante. Vejam vocês, o governador Márcio França, governador do estado de São Paulo, ele fez um movimento muito importante, muito interessante, de uma profundidade muito grande também, há cerca de 4 meses na rede estadual de educação. Nós identificamos, assim que nós assumimos, um distanciamento muito grande da nossa rede com os nossos alunos. A rede estadual de educação, ela é, do estado de São Paulo, presidente, ela é uma das maiores redes de educação do mundo. Ela tem cerca de 4 milhões de alunos, 5.400 escolas espalhadas por todos os cantos do estado de São Paulo. Mais de 250 mil funcionários, colaboradores. Essa é a rede estadual de educação. E escolas
em situações completamente diferentes umas das outras. Nós temos escolas em assentamento de terra, no Pontal do Paranapanema, nós temos escolas em comunidade indígena, ali em Itaporanga, nós temos em Peruíbe, nós temos escolas em comunidade quilombola, e nós temos escolas aqui em Piracicaba, que são escolas centenárias, belíssimas, e também na Avenida Paulista, onde é o metro quadrado mais caro da América Latina. Então a diversidade dessa rede é uma coisa fantástica. Uma coisa é certa, o fracasso de qualquer gestão numa Secretaria Municipal numa Secretaria Estadual de Educação desse tamanho, tão desafiadora e tão complexa como essa, é você administrá-la da Praça da República, no centro da cidade de São Paulo. Não é possível você conseguir administrar uma rede como essa, gerir uma rede desse tamanho, do gabinete da Secretaria de Educação, que fica na Praça da República, em que pese ser um prédio belíssimo, a Escola Caetano de Campos. Você tem que sair para ouvir essa rede, para dialogar com essa rede, conhecer as realidades que essa rede tem. E nessa nossa caminhada, nós percorremos o estado de São Paulo por 70 dias e conversamos praticamente com 15 mil pessoas, fazendo um grande diagnóstico, ouvindo a rede estadual de educação, o chão da escola, a sala de aula, onde a vida real existe, onde as coisas acontecem, ouvindo todos envolvidos com a rede estadual de educação, e ouvimos os nossos alunos através dos grêmios estudantis. Vejam vocês que em São Paulo, nas mais de 5 mil escolas que nós temos, 94% das nossas escolas têm grêmio estudantil constituído, o que é uma instância riquíssima, de um grande poder de transformação, se ela for bem estimulada, se ela for bem preparada, capacitada. Os grêmios são e devem ser, sim, uma instância de representação dos alunos, mas na nossa visão e na visão do governador Márcio França, podem e devem ser muito mais do que isso. Podem e devem ser uma instância também de participação nas grandes decisões que a escola tem que tomar. A escola toma decisão todo dia, praticamente. A grande diferença é quem é que toma essas decisões. Se ela é tomada apenas pela direção da escola e de um grupo ali que circunda a direção da escola, ou se essa decisão ela é espalhada, democratizada para toda a comunidade escolar, para todos os atores que envolvem uma unidade escolar. E nós percebemos que nós estávamos muito longe daqueles que devem ser o coração de qualquer secretaria de educação, de qualquer rede de educação, que são os alunos. Não é possível que a gente tome decisões de gabinete, longe do chão da escola, da sala de aula, e muito menos distante dos nossos alunos, colocando os alunos na periferia das nossas decisões, que são, quando são, meramente comunicados das decisões que são tomadas. Por isso que, ao ouvir os alunos, e nós ouvimos cerca de 3, 4 mil alunos em 70 dias, nós identificamos uma coisa que me chamou muito a atenção, que os nossos alunos, eles dizem, principalmente os alunos do ensino médio, com uma capacidade crítica maior, eles já dizem o seguinte: a escola de hoje, essa escola não me representa. Essa escola de hoje não me faz sentido. Não me faz sentido. Muitos chegam a dizer, com a franqueza de um jovem de 15, 16 anos, que ela é chata. Essa escola de hoje é chata. E a escola de hoje, e isso quando a gente ouve dos nossos alunos, deveria no mínimo acender um grande farol vermelho para todos nós. Para todos nós. Porque se não for por ele, para ele, com ele, não faz sentido nenhum. Não adianta ter uma bela escola se o aluno, para ele, não faz nenhum sentido. Essa geração é uma geração hoje, que diferentemente da nossa geração, não é uma geração... Não é uma geração que está em busca de estabilidade na carreira, diploma debaixo do braço, bater numa empresa. Essa geração, ela é uma geração que diz com todas as letras que ela está em busca de significado, de sentido, de algo que faça sentido, que inclusive ela troca qualquer tipo de estabilidade, de carreira, de diploma, algo que faça sentido para ela, até de remuneração. Ela topa, às vezes, até ser menor remunerada, menos remunerada, por algo que faça sentido, que a preencha, do que algo que, de repente, pode pagar muito melhor, mas que não dê significado para ela. Então, nós estamos ouvindo os alunos, para poder ressignificar a escola.
e ressignificar o ambiente escolar. Aí o governador Márcio França, isso tem a ver com a escola legislativa, né? Por que eu fiz esse preâmbulo? Né? Porque o governador Márcio França, ao perceber e se apropriar dessas informações, pela primeira vez na história de São Paulo, e acredito que na história do Brasil, um governador ousou tirar uma parte considerável do orçamento público da Secretaria de Educação para destinar para os grêmios estudantis. Para os grêmios estudantis poderem fazer um processo de conhecimento do orçamento público e, a partir deste conhecimento do orçamento público, poderem discutir e decidir com os seus pares onde eles querem aplicar aquele recurso dentro do ambiente escolar. Nós criamos, então, o Orçamento Participativo Jovem, que tem a ver com cidadania. Por quê? Porque na medida que você conhece, né, de onde sai o recurso público, como é que se arrecada o recurso público, né, quais são as dificuldades que um gestor público enfrenta. Porque é muito comum a gente ouvir dizer que, olha, não faz porque não quer, não faz porque falta vontade política, não faz porque não tem criatividade, e muitas vezes não se sabe as dificuldades que né, você manipular, você utilizar o dinheiro público. Como é que se usa o dinheiro público? E chega também a ponto de eles chegou a ponto de eles enfrentarem o grande dilema de quem administra o recurso público. O prefeito está aqui, né, e é um grande dilema que se transforma numa grande angústia do gestor público. Qual é? Demandas infinitas, recursos finitos. Portanto, não é possível você atender a todos ao mesmo tempo. Quando a gente não tem condição de atender a todos ao mesmo tempo, e nós temos um recurso finito, público, que deve ser aplicado de forma bastante assertiva, já que ele não é capaz de atender a todos, né, só tem um jeito de fazer. É você ter capacidade de eleger as prioridades, né, de elencar as prioridades. E para isso, um outro jeito, que é o jeito que eu acredito, é de você saber ouvir, de você discutir com as pessoas. Quais são as prioridades, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, como deve ser feito, em que condições deve ser feito. Os nossos alunos da rede estadual acabaram de receber o recurso. R$5.000 por escola. 25 milhões de reais foram destinados agora aos grêmios estudantis de São Paulo. Das escolas estaduais do estado de São Paulo. 25 milhões de reais para que eles possam entender o orçamento público, discutir as prioridades com os seus pares dentro da escola, para que eles possam expressar quais são as suas expectativas e perspectivas dentro do ambiente escolar e possam fazer investimentos. Que muito mais importante do que o resultado final da ação, se eles vão pintar a escola, se eles vão comprar material didático, esportivo, se eles vão comprar equipamentos, é o processo de cidadania que foi construído para que eles, e eles estão fazendo isso neste momento, não estão? Então aqui os alunos não estão fazendo isso neste momento, né? Agora eles já decidiram e foram capacitados para fazê-lo, né, de como eles investiriam, o que é investir, como que se presta contas do recurso público, depois que eles fizeram os investimentos. E eles estão exatamente nesse momento, né, de, com o dinheiro em mãos, fazer agora as aquisições, comprar da forma que se compra e se adquire quem gere o recurso público, para prestarem contas até o final do ano. Então isso tem a ver um pouco com a escola legislativa, né? A gente tem que sair do discurso, como disse aqui o nosso presidente, para a prática. Né, porque que todos nós sabemos que esse é o caminho, né, eu acho que não se discute muito aqui, né, de que o caminho é a educação, é pela educação, né, é pela participação, descentralizando, né, as iniciativas, as decisões, os recursos, né, mas a gente precisa de fato sair do discurso e fazer coerência, né, daquilo que se prega com aquilo que se faz, né, ser coerente daquilo que se prega com aquilo que se faz. Então eu quero cumprimentar vocês, a iniciativa, dizer que as escolas do Estado de São Paulo, presidente, você que é um professor, né, tá à sua disposição para qualquer tipo de iniciativa que envolva, né, o exercício da cidadania e principalmente essa prática que nós temos que radicalizar no nosso país, que é a prática da democracia, né, da cidadania combinada com a democracia. Então eu quero agradecer vocês, dizer ao Carlos Favari que eu conheci o Carlos na casa do Barjas,
O Barjas, nosso querido prefeito de Piracicaba, meu particular amigo, quando eu recebi o convite para ser presidente da FDE, eu tive a honra de suceder o Barjas. O Barjas era o presidente da FDE, e eu fui até a casa do Barjas, que foi nosso ministro da Saúde, secretário de Estado e hoje prefeito de Piracicaba. Fui lá para me inteirar da situação da fundação, para também ouvi-lo. Falei, Barjas, recebi esse convite, o que você acha? E lá estava o Carlinhos, né? Estava lá conversando com o Barjas, tinha acabado de ser eleito, o Barjas também acabado de ser eleito, e eu pude conhecê-lo. E quando ele ficou sabendo que eu ia para a FDE, ele falou, então eu vou lá te pedir uma creche. Vou lá te pedir uma creche. Eu falei, então vá. Vá, que assim que eu assumir, eu quero te receber lá. E lá nós começamos esse trabalho do projeto, ele apresentou. Essa creche, é importante que a população de Rio das Pedras saiba, a cidade quase perdeu essa creche. A cidade tinha direito a uma creche, né? E isso ficou parado no tempo, né? E o Carlinho, logo que entrou, foi atrás, projeto, terreno, né? Fez aquilo que precisa ser feito, né? Quem quer fazer parceria com o Estado, com o governo federal, precisa ter projeto, né? Precisa saber como fazer, né? E o Carlinhos fez isso. Então eu quero dizer, Carlinhos, que essa creche se deve ao seu trabalho, ao trabalho da Câmara Municipal, né? Que aprovou a oferta do terreno, né? Que autorizou essa parceria, esse convênio com o governo do Estado. E eu brinquei com ele, falei, olha, eu posso deixar tudo pronto, mas a FDE, ela obedece. Falei para ele, a gente trabalha em São Paulo na FDE, ela é a fundação, que é o braço executivo e operacional da Secretaria da Educação, mas quem decide é o secretário da Educação e o governador do Estado. Falei, então vamos deixar pronto aqui, que em algum momento a gente pode ter a boa notícia, né, de destinar os recursos para a construção dessa creche. E deixamos pronto, tal, e assim que eu fui sair da FDE, eu falei, Carlinhos, está tudo pronto, o governador Geraldo Alckmin deve assinar o convênio, e depois a briga é para licitar. Mas daí eu acabei tendo o convite de virar secretário, para ser secretário de Educação, e não tive mais saída. Daí ele falou, bom, agora é você que está com a caneta aí, agora você tem que autorizar essa creche, já que você falou que não podia, agora você pode. E daí eu falei para ele, olha, assim que a gente assumir, a gente já vai pôr em licitação o mais rápido possível, né? Então hoje a gente veio aqui para dar a notícia a vocês de que a obra já foi licitada, né? A creche deve começar, a construção da obra, a construção da creche deve começar no máximo aí em 45, 60 dias, nós estamos chegando com a empresa para montar o canteiro de obras, né? E a gente poder entregar até o final, se Deus quiser, do seu mandato, porque é mérito deste mandato, dessa legislatura, né, que essa cidade possa receber esse grande equipamento, que é essa creche escola em Rio das Pedras de educação infantil, que é, como foi dito aqui também, um dos grandes desafios que esse país tem. Se o país tem um grande desafio, que é a gente ser um país que invista e que priorize a educação, dentro da educação nós também temos um grande desafio, que é um grande projeto de investimento e de prioridades na primeira infância, na educação infantil. Não é possível que um país que pretende ser sério, que pretende ser um país desenvolvido, tenha, como nós temos hoje, de cada 10 crianças com idade de creche ou de pré-escola, dos 0 aos 6 anos, apenas 3 estão dentro da escola. Apenas 3. É muito triste. É muito triste num país como o Brasil, de cada 10 crianças de 0 aos 6 anos, apenas 3 estão dentro da escola. No estado de São Paulo, esse número é um pouquinho melhor. De cada 3, 5. 5. E a grande pergunta que eu faço é onde estão essas 7 crianças? Em que condições elas estão? É como elas estão sendo estimuladas, como elas estão sendo alimentadas, como elas estão sendo cuidadas. Portanto, eu vim aqui também, Carlinhos, para dizer para vocês o seguinte, para convidar você e toda a população de Rio das Pedras, os educadores, presidente do Fundo Social de Solidariedade, Secretaria Municipal de Educação, Câmara Municipal, para que a gente possa se engajar num projeto que está sendo liderado e construído pelo governador, pessoalmente pelo governador Márcio França, e pela sua esposa, que é uma pedagoga, a professora Lúcia França, um grande movimento em favor da primeira infância no estado de São Paulo. Um grande movimento em favor da primeira infância. Nós precisamos investir pesadamente na primeira infância. Isso é mais do que construir creche, né? Isso é criar políticas públicas transversais na área da saúde, na área da educação, na área da assistência social, em favor da primeira infância, né? Nós não vamos ser um país desenvolvido,
um país desenvolvido, onde de cada 10 crianças, apenas 3 estão dentro da escola, numa faixa etária, né, numa fase da vida crucial para o desenvolvimento do ser humano. Crucial. A criança de 0 aos 6 anos, ela é uma esponjinha que recebe e absorve todo tipo de estímulo. Isso não é o João Cury que está falando. Isso é comprovado cientificamente já. Que criança bem estimulada, criança bem alimentada, criança bem formada do 0 ao 6, é adulto mais seguro, mais criativo, mais disciplinado, mais focado, mais resiliente, né, por conta dos estímulos que recebe do 0 aos 6 anos. Ela desenvolve competências e habilidades que ela carrega para toda a vida, e que formam, inclusive, traços da sua personalidade, do seu caráter, para toda a vida. Né? São os estímulos que nós oferecemos na primeira infância. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Ao contrário, porque não são estímulos só positivos. Ela também recebe e absorve todo tipo de estímulo, para o bem e para o mal. Criança violentada, mal cuidada, mal estimulada, criança que recebe maus tratos do 0 aos 6 anos, também vai refletir isso na sua personalidade, no seu caráter, para sempre. Para sempre. Depois não adianta querer ficar atrás do prejuízo, correr atrás do prejuízo, porque daí chega com 15 anos e a gente vê aquele jovem agressivo, violento, né, pouco engajado, pouco disciplinado, com dificuldade de aprendizado, déficit de aprendizado. A gente quer entender o que aconteceu. Daí a gente pergunta, por que está assim? Por que está assim? Aí você vai puxar o fio da história, né? Você vai encontrar pouco investimento, negligência, omissão naquela criança do 0 aos 6 anos. Isso não é incomum, gente, é mais comum do que a gente imagina. Mais comum do que a gente imagina. Daí a gente quer consertar. Com 15 anos, quando ele está agressivo, quando ele tem problemas comportamentais, apresenta problemas de comportamento, a gente fala, bom, agora tem que consertar. Dá para consertar? Dá. Ninguém é incorrigível, eu não acredito em pessoas que são incorrigíveis. Né? Só que o custo para ele e para a sociedade é muito maior depois. É muito maior. Portanto, tem um prêmio Nobel de Economia, James Heckman, que ganhou, se eu não me engano, em 2002. Né? O Nobel de Economia comprovando que para cada $1 que você investe na primeira infância, você economiza $5 na idade adulta. $5 na idade adulta. Então, o investimento é agora, é na primeira infância, né? Porque a gente forma pessoas melhores. Né? Nós vamos formar cidadãos de bem melhores a partir dos estímulos que nós oferecemos na primeira infância. Ou não. Né? Essa é uma escolha da nossa sociedade, não é só do poder público. Não é só do poder público. Eu fico escutando gente falando aí, que bom que vai ter a creche, porque agora a mãe vai poder trabalhar. Eu digo sempre o seguinte, se a mãe puder trabalhar, muito melhor com o filho na creche. Mas o direito à creche, à escola, não é um direito da mãe, é um direito da criança. Previsto numa lei federal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? E que tem que ser um imperativo ético de cada um de nós investir na primeira infância. Né? Porque é a garantia e proteção de direitos de pessoas que não têm como se proteger e garantir os seus direitos sozinhos. Sozinhos. Que é essa faixa fundamental se a gente quer construir e colher frutos lá na frente, como foi dito aqui pelo presidente, né? Que nós vamos colher lá na frente, com a escola legislativa. E com a educação infantil, com o investimento em educação infantil, é a mesma coisa. A mesma coisa. Quem é da educação, quem é apaixonado pela educação, sabe que, diferentemente da lógica do político, porque a lógica do político, muitas vezes, ela é um pouco míope, né? Ela trabalha muito com o calendário eleitoral. O político, às vezes, está muito preocupado com a próxima eleição. Mas isso eu vou inaugurar, isso eu vou entregar, mas isso dá tempo, porque se não der tempo, não está na prioridade. A lógica da educação não é essa. A lógica da educação, né, é a lógica de você colher a médio e longo prazo. Mas a certeza que nós vamos colher. É a certeza que nós vamos colher se a gente plantar. Eu sou de origem árabe. E tem um ditado árabe que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Antigamente, quem plantava tâmaras demorava 80 anos para se colher tâmaras. 80 anos. Hoje, com as novas tecnologias, né, esse tempo caiu consideravelmente.
Mas diz que o menino chegou, o plantador de tâmaras, e falou: por que você planta tâmaras se você não vai colher as tâmaras? E o velho sábio disse para ele: se todos pensassem como você, nós não teríamos tâmaras para colher. Porque não importa quem vai colher, importa o que você planta. Quem vai colher. E quem trabalha na educação é um plantador de tâmara. O educador é um plantador. Nós não estamos aqui fazendo o que nós estamos fazendo hoje, aqui, De Fabra, pensando se nós vamos colher. Alguém vai colher. Provavelmente não vai ser você, porque você não vai estar na prefeitura daqui 10, 15 anos, porque nós não estamos fazendo isso para o dia da inauguração da creche. Nós estamos fazendo isso para uma geração que vai colher os frutos daqui 10, 15 anos, desse investimento que nós estamos começando hoje aqui. São 10, 15 anos para se mudar uma geração. Não é da noite para o dia, nem amanhã à noite. São 10, 15 anos. Portanto, não deixa de ser um plantar de tâmaras, o que nós estamos fazendo aqui. Quem está plantando é o prefeito, são os vereadores, a comunidade de Rio das Pedras. Vão ter pessoas que vão colher. Nós não estaremos aqui, mas fica a certeza de que nós plantamos. E essa geração um dia vai ser uma geração melhor, fruto do trabalho, do convencimento, do entendimento que nós estamos tendo aqui neste momento, onde o melhor de nós sozinho é pior que todos nós juntos. Então, parabéns a vocês e um grande abraço a todos. Muito obrigado. Iremos agora colher assinaturas para o termo que autoriza as obras de construção da creche escola residencial Luiz Massu de Curi. A primeira assinatura é do secretário de Estado da Educação, senhor João Curi. O próximo a assinar é o prefeito de Rio das Pedras, Antônio Carlos de Favari. Senhor Carlos Ivan Sica, presidente da Câmara Municipal de Rio das Pedras. O secretário municipal de Educação, João Rigg. E a dirigente do ensino de Capivari, Deise Regina de Godoy Bresciani. Para finalizar essa cerimônia, convidamos o senhor secretário de Estado da Educação, João Curi, o prefeito Antônio Carlos de Favari, o presidente da Câmara, Carlos Ivan Sica, nosso secretário de Educação, João Rigg, senhora Deise Regina de Godoy Bresciani, e os integrantes dos grêmios estudantis do Macone e do Colégio Zeppelini, a efetuar o descerramento da placa, alusiva ao fato.
Encerradas as formalidades dessas nossas solenidades, estão todos convidados para o coquetel comemorativo que será servido no saguão ao lado. Boa noite e obrigados a todos os envolvidos.